Bom dia, meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. De onde você estiver, vai o abraço para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho uma palavra para nós neste momento desta gravação. Quero agradecer os novos inscritos, aqueles que têm inscrito no meu canal, aqueles que ainda não inscreveram no meu canal, inscreva para que possa cada dia mais o canal crescer, ser divulgado e alcançar mais pessoas que estão distantes do conhecimento do verdadeiro Evangelho. Porque estar numa religião não quer dizer estar em Deus. Porque estar em Deus é estar ligado ao Cristo ressuscitado. Não é estar ligado à placa da igreja A, da igreja B, da igreja C, é estar ligado no único, porque fora dele não há salvação, como diz o apóstolo Pedro, e nenhum outro a salvação, fora daquele que tudo pode em nossa vida. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é este: a nossa luta não é num ringue, mas não é dentro de um ringue a nossa luta, é dentro da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Efésios, ele começa desde o início, ele começa a falar sobre a obediência aos filhos, aos pais, os escravos, ao seu senhor, obedecer. A obediência agrada a Deus. E Paulo, no mesmo capítulo, lá pelo versículo 10 em diante, ele começa a dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ela é contra os principados e a potestade deste mundo celestial. Por isso ele diz: revesti da armadura de Deus. Toma o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, e calça o sapato da salvação, o sapato que resiste os dias maus por onde nós caminhamos. O apóstolo Paulo está nos advertindo deste mundo tenebroso em que nós estamos vivendo. Então, porque eu disse que o tema da mensagem é: a nossa luta não é dentro de um ringue, é dentro da palavra. Porque a luta, a artes marciais, principalmente o MMA, é uma das maiores lutas, maiores combates de artes marciais que nós temos no mundo hoje, lá em Las Vegas. Só perde para o futebol. Os americanos gostam muito de luta, boxe e tal. E tem a luta de boxe também dentro do ringue. Tem a luta do judô, tem o jiu-jitsu, tem luta livre. Existe o Muay Thai. São vários tipos de lutas que existem. E eu fui e tenho um grande conhecimento sobre artes marciais. Tanto eu conheço este livro, eu tenho conhecimento dentro desta palavra. Se for para mim entrar dentro dessa palavra, eu converso um dia, uma noite inteira dentro dessa palavra aqui. Qualquer pergunta que me fazer, eu respondo aqui dentro. Não do meu achismo, porque eu penso, porque eu vejo, porque eu creio, porque eu sinto, não. Eu respondo aqui dentro. E dentro das artes marciais, eu comecei há muito tempo. Eu comecei aos meus 12, 13 anos, eu comecei dentro da arte. Mas então eu tenho um grande conhecimento, me tornei professor, vim para o judô, depois me aperfeiçoei mais no karatê.
E parei por causa da chamada igreja. Quando eu deixei ali, mesmo depois que eu estava dentro da igreja, eu ainda continuei insistindo, mas começaram a me dizer que eu estava errado, que eu não poderia me preocupar com esse tipo de combate. Quem nos livrava era Deus, é verdade. Quem nos livra de todo mal, quem abre o caminho para nós é o nosso Deus. Então, por causa disso, eu abandonei as artes marciais. Eu gostava muito de cantar, parei de cantar. Só cantava aquelas músicas dentro da igreja, no coral, cantava aquelas músicas, grupo de mocidade e tal, mas eu parei, eu tocava violão, eu cantava e tal. Eu parei com todas essas atividades que eu tinha. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, que o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne. Quando você luta, uma luta de boxe, qualquer tipo de luta, é carne contra carne. Mas ele diz que a nossa luta não é contra a nossa própria carne. A nossa luta é contra os principados e contra a potestade deste mundo. Então, os religiosos, os homens de púlpito, têm pego esta palavra de uma forma completamente ao contrário. Eles falam que o principado e a potestade é o mundo espiritual, é uns demônios que vivem na região celestial, e eles vivem na terra e na região celestial, impedindo a bênção de Deus que vem sobre a nossa vida. Então, que nós temos que combater contra isso? Não, meu. Principado vem de príncipe e potestade vem de poder. Todo homem que assume um poder, ele, por mais simples que ele seja, você quer saber quem é o homem? Dá poder para ele. Quem era Saul? Saul estava procurando a jumenta de seu pai. Ele andou mais um amigo que a jumenta sumiu e ele saiu caçando por 3 dias. Ele procurou essa jumenta e não encontrou essa jumenta. E ele levou ali a comida. A Bíblia não fala o tipo de comida que levaram, mas certamente é uma comida não perecível. E ele levou, e já no fim dos 3 dias, ele já não tinha mais comida e não tinha encontrado com essa jumenta que tinha fugido por toda a região que ele andou, ele não encontrou. E este foi o homem pela qual o povo de Israel escolheu para ser rei, porque naquele tempo todas as nações tinham um rei que ia para a guerra, para combater com eles. Mas Israel não tinha. Israel tinha juízes. Então eles queriam um rei. E Samuel, ele era sacerdote, profeta e juiz. Mas eles rejeitaram Samuel e pediram um rei. E eles escolheram Saul, porque Saul era um homem alto, era um moço alto, que pelo que a Bíblia nos mostra, que nenhum homem passava da altura do ombro dele, ele era acima de todos. Se olhasse no meio de uma multidão assim, os homens batiam do ombro dele abaixo. Então ele poderia ter ali seus 2,30 m, por aí mais ou menos, 2,20 m, 2,30 m de altura mais ou menos. E foi escolhido um homem, um jovem simples da tribo de Benjamim. E depois nós vimos que logo quando ele assumiu o poder, nós vimos que tudo mudou. As coisas mudaram na vida de Saul. Nós olhamos na vida de Davi, era um simples pastor de ovelha, mas quando ele assumiu o poder, mudou a vida de Davi. Davi era sanguinário, Davi mandava matar sem piedade, Davi fazia e desfazia, e Davi tomava a mulher que ele queria. E por quê? O poder. O poder, você quer saber quem é a pessoa. E por isso que esses homens, em cima dos púlpitos,
que eles chamam de pastor, eles assumem ali, talvez dentro da sua casa, ele começa ali, tal, com alguns amigos, conhecidos, parentes, e logo aquele grupo cresce ali, 15, 20 pessoas, arruma um salãozinho, e vai crescendo, crescendo, ele é simples, anda de ônibus, anda de bicicleta, anda de a pé, come ali um arrozinho, um arroz com a salada, um arroz com ovo frito. É uma pessoa simples, mas de acordo que as coisas vai crescendo, o poder também vai crescendo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa luta não é contra esta carne, é contra os poderes. E os reis naquele tempo, eles tinham poder. Poder de mandar matar, mandar prender, mandar fazer o que eles quisessem. Porque Saul mandou matar 85 sacerdotes. Mandou tocar a espada e matou só porque eles deram de comer a Davi. Ele perseguia Davi. E Davi passou ali no templo onde estava, ali naquele vilarejo onde morava esse sacerdote, e deram ali pão, algo para eles comer, e contaram para Saul. Saul mandou matar todos os profetas que tinha ali, aliás, todos os sacerdotes que tinha ali, sacerdotes com a família deles, tudo. Acabou com tudo. Por quê? Poder. O poder não pode estar num homem. Uma pessoa entra numa empresa, ali, talvez fazendo um serviço tão simples, um serviço talvez até rejeitado por alguns, mas de acordo que ele vai crescendo, ele vai tomando posição, ele vai mudando a sua maneira de ser. Então o homem não pode ter poder, e é o que os homens mais querem, é ter dinheiro e quer ter poder. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, toma o capacete da salvação, o escudo da fé. O que é escudo? Aquele que defendia todas as pedras, flecha, lança que vinha sobre ele. A armadura de Deus é aquele revestimento de bronze que eles vestiam para que flecha nada atacava eles. E toma a espada do Espírito, a espada que é a palavra. Por isso que eu disse que a nossa luta não é dentro de um ringue, é dentro da palavra. E nós estamos aqui para combater essas mentiras evangélicas que existe na boca desses homens que torce, engana. E hoje a mentira, ela passa a ter muito mais valor do que a verdade. Não era para ser assim, mas é. Nos conta uma ilustração que diz que a verdade e a mentira estavam junto. E aí as duas fizeram ali um tipo de amizade e resolveram tomar um banho numa represa que tinha ali. Tiraram a roupa ali, entraram dentro da represa e começaram a nadar. A mentira e a verdade. De repente, a verdade estava descuidada, ali, intertida. A mentira saiu devagarinho e foi lá, vestiu a roupa da verdade. E correu e foi para a cidade. Quando a verdade viu, ela saiu atrás e saiu correndo nu atrás da mentira. Mas a mentira entrou na cidade com a roupa da verdade. E a verdade teve que voltar, porque o povo começou a ver a verdade descoberta, espidas. Ela voltou e entrou dentro da água e ficou ali acomodada dentro da água com vergonha. E a mentira permaneceu com a roupa da verdade. E o povo passou a acreditar na mentira e deixou a verdade de lado. É o que acontece hoje. Dentro das religiões, hoje, 99,9% é mentira do que se ensina dentro dessas religiões. Dentro desses movimentos, é tudo maldição. Porque eles pegaram toda a maldição e trouxeram para eles.
até mesmo a repreensão do apóstolo Paulo, lá de Coríntios, capítulo 11, lá quando aquele povo estão comendo e bebendo, era uma festa que havia na Grécia. Corinto fica na Grécia, e aquele povo, uma vez por ano, eles reuniam ali para fazer essa festa, para dar de comer aqueles que não tinham uma boa condições. E aquele povo chegava ali, quem chegava primeiro, por isso que Paulo diz que espera um pelos outros. Eles chegavam, começavam a comer. Comiam, bebiam, se embriagavam, e quando os outros chegavam não tinha mais comida. Apenas uma festa chamada Festa Águeda, uma festa chamada Festa do Amor. Nada mais do que isso. Paulo repreende aquele povo, pega lá o versículo 17 do capítulo 11 e começa a ler. Você vai entender. Porque eu aprendi do Senhor que recebi. Como Paulo recebeu o que do Senhor e aprendeu o que com o Senhor? Se o Senhor não esteve com Paulo nos dias da sua carne, quando o Senhor andou com seus apóstolos, Paulo era um adolescente. Como é que ele aprendeu? Porque eu recebi do Senhor e aprendi uma coisa que já não existia mais. Porque ele estava dando exemplo. Primeiro, que Jesus primeiro jantou com os seus apóstolos. A maneira que eles se comportaram perante aquele momento do jantar. Depois, quando terminou, Jesus iniciou a Páscoa, que foi a última Páscoa. Dali para frente não teve mais, acabou. E você olhar para ali no capítulo 12, ali de Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar, e o versículo 40, 41, 42, 43, você vai encontrar que nenhum estrangeiro poderia participar dessa festa, e essa festa era familiar. Uma vez por ano, eles matavam um cordeiro, comia erva amarga, bebia vinho e comia pão sem fermento. E isso era feito só entre os israelitas, e nenhum outro povo estrangeiro podia participar. Agora, como eu vejo, 3 erros que eu vejo no meio desse povo. Participando de uma festa, que Jesus diz a última, dali você vê o texto ali dizendo a última, foi a última Páscoa, Jesus diz, não farei mais isso, até no reino de meu Pai. Então, terminou, foi a última, não tem mais continuação. Segundo, nenhum estrangeiro podia participar. O que nós somos? Gentil. Nós somos um outro povo, não temos direito. E terceiro, a carta, Paulo enviou, foi mandado para Corinto, para uma festa para dar de comer aquele povo necessitado, aquele povo pobre. Não tem nada a ver com o que eles fazem, essa salada. Então, por isso que eu trouxe esta palavra, que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta ela não é contra essa carne, mas contra esses poderes que tentam nos calar. Este poder que tenta se levantar e dizer que nós somos falsos pregadores, que nós somos charlatões, que nós somos hereges, que nós somos anticristo, que nós somos isso, aquilo, outro, mas nós pregamos e fazemos como diz aquele ditado, matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Tem uma pessoa que esses dias me disse, mandou no comentário, dizendo que temia muito o julgamento. Eu temo muito o julgamento. Eu tenho medo do julgamento, porque eles dizem que todos nós vamos ser julgados. Quem diz? Julgado do quê? O gentil, não existe nada para o gentil, nós somos livres. Nós viemos a este mundo com essa riqueza espiritual. Nós não temos nenhuma condenação, porque nós não somos judeus. 8, você quer saber, vai ali no capítulo 8 de Romanos, nenhuma. Se dissesse ali, vai ter algumas condenação, vocês não vão ser julgados,
assim, igual foi Israel, mas vai ter algumas condenações, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não anda mais segundo a lei, porque todo o pecado, tudo que não prestava estava na lei. Tudo de ruim estava na lei. E Jesus veio para, por fim, tirar, resgatar, tirar aquele povo debaixo da lei. Mas muitos não quiseram. Quiseram permanecer lá dentro. E agora essa falsa religião foram lá e pegaram tudo. Que lá 10 de Romanos e 4, Jesus foi o fim. Acabou. Não existe mais. Não existe mais lei. Mas eles foram lá e pegaram essas leis e trouxeram para o meio deles. Dízimo, oferta, batismo, apresentação de criança, unção com óleo, jejum, oração, dias e hora marcada para a oração, posição de mão, todos esses rituais que eles fazem, o que é isso? De onde veio isso daí? De onde eles pegaram isso? Eles tiraram de dentro da lei. E a lei é maldição. Todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Então, se você está dentro de qualquer uma religião, você está debaixo de maldição. Fica na paz. Eu até ouvi um dia desse um pregador da graça dizendo que uma mulher, ela criou os 2 filhos dela na igreja. Quando os filhos cresceram, os filhos não quiseram ir mais na igreja. E o pastor começou a dizer que os filhos dela, os 2 iam para o inferno. Só você vai para o céu, mas seus 2 filhos vão para o inferno. Ela falou, bom, então sendo assim, eu também quero ir para o inferno. Eu vou sair da igreja e vou ficar junto com meus filhos. Que prazer eu tenho, que sentido tem eu estar no céu e meus filhos estão no inferno? Então eu vou ficar junto com meus filhos. Se é para sofrer no inferno, eu vou sofrer eternamente no inferno junto com meus filhos. E ela abandonou a igreja, mas quando ela conheceu a graça, ela se alegrou. Porque, como eu disse lá, a mentira vestiu a roupa da verdade. E o povo passou a crer na mentira. E é o que acontece hoje, 2000 anos. Desde o último apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, que ele diz, depois da minha partida, vai surgir o quê? Isso que vocês estão vendo hoje. Ele não disse que ia surgir mais homens com unção de Deus, homens cheios da virtude de Deus, homens fazendo prodígios, sinais e maravilha. Homem, acabou. Tudo terminou ali. Depois da minha partida, Atos 20, 29 e 30, depois da minha partida vai surgir lobos cruel e devorador, e que só serve para enganar e mentir. E é o que nós estamos vendo aí. Então esta mulher ficou muito contente e maravilhada quando ela conheceu a graça, sabendo que não existe inferno, não existe condenação, não existe diabo, não existe... Tudo isso daí é criação da religião. Vai dentro desses livros, dentro deste livro aqui. Não existe. Diabo, acusador. Satanás, opositor. Demônio. Espírito agitado. Nada mais do que isso. Qualquer homem tem dentro de si um demônio. Né? Um demônio, espírito agitado. Ele pode fazer o que é bom e pode fazer o que é mal. Tem gente que fala assim, meu Deus, mas fulano era um homem tão bom. Fulano não tinha boca para nada. O homem nunca fez nada, mas isso fez. Por quê? Porque demor, que vem do hebraico, significa o quê? Espírito agitado. O espírito já está dentro do homem, porque nada entra no homem. Jesus diz, o que entra não contamina, contamina o que sai. Então nada entra dentro do homem, isso é uma grande mentira. Mas o espírito do homem, quando está agitado, você não vê do trânsito aí? A pessoa está dirigindo tranquilo, dali a pouco ele se irrita a ponto de arrancar uma arma e atirar na outra pessoa. O que é isso? É um demônio que está dentro do homem. Todo homem tem isso daí. Todo homem, toda mulher tem esse espírito.
Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta, ela é diferente do que as religiões ensinam. Ela ensina que nós temos um demônio, um espírito, um tentador que nos tenta. Mas lá no capítulo 10, versículo 13 de Coríntios, diz que ninguém é tentado pelo mal. Nós somos tentados pela nossa própria carne. Você vê algo que muitas vezes você fica incomodado, aquela carne te agita, te deixa você incomodado. Então isso é o demônio que está dentro da própria pessoa. Mas se você tem o Espírito de Deus, como 8 e 9, quem tem o Espírito de Deus, de Romanos, esse tal é de Deus. Então você não vai deixar esse demônio se alterar. Não dê lugar. Por isso que nós olhamos lá para o capítulo 4 e 27 de Efésios. Não dê lugar ao quê? Não dê lugar à carne. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao mal. Porque se nós dá lugar, nós somos capazes de quebrar, de bater, de matar, destruir, xingar, prostituir, fazer tudo que não presta. Porque esse demônio está dentro das pessoas. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Eu poderia dizer mais, mas o que eu quero responder para essa irmã, que não preocupa com condenação e nem com o inferno, porque isso não existe. Nós somos um povo salvo, liberto, já vemos este mundo. Você já vê este mundo salvo e liberto de tudo. Você veio de Deus e para Deus você retornará. Fique com esta palavra, deixe aí os seus comentários e graça e paz para todos vocês. Bye, bye.